Mesmo assentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Sião, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houver entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armon e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Vamos orar mais uma vez. Graças te rendemos, Senhor, por nos dar o privilégio, meu Pai, de estudarmos a Tua palavra. Te agradecemos, meu Deus, pela bênção que é poder encontrar nela a Tua graça e a Tua misericórdia. Te rogamos nesse instante que o Senhor nos ajude, para que venhamos a compreendê-la e também, Senhor, a aplicá-la em nossas vidas. É no nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, como é difícil nós compreendermos a complexidade da nossa salvação. Como é difícil compreender, em primeiro lugar, a gravidade do nosso pecado, quão grande ele é terrível, e ainda mais compreendermos o tamanho da graça necessária para que esse pecado fosse perdoado. Para nós é muito difícil compreender isso, e o problema é simples. Primeiramente porque nós não conseguimos enxergar de forma adequada como é que nós somos
o tamanho do pecado que habita em nós. Depois, nós não conseguimos sentir a dor verdadeira que foi necessária ser praticada para que esse nosso pecado fosse perdoado. Quando nós concebemos essas duas coisas, nós conseguimos ver o tamanho da salvação que Cristo comprou na cruz do Calvário. De alguma maneira, esse texto fala sobre isso também. O livro de 2 Samuel foi o livro que descreveu a consolidação do reinado de Davi. Nós vimos o início com a morte de Saul, um início de uma guerra civil, o reino dividido, 10 partes com Mefibosete, aliás, Mefibosete mesmo, e a outra, as 2 partes com Davi. Com a morte do filho de Saul, todos se juntaram ao redor de Davi, estava indo tudo muito bem, Davi tendo conquistas poderosas, derrotando todos os seus inimigos, planejando a construção de um templo ao Senhor em Jerusalém, até que Davi cai com Betseba. E aí o livro inteiro é gasto mostrando a destruição de Israel provocada pelo pecado de Davi. Então nós vimos as consequências do pecado de Davi, perdendo o primeiro filho, logo de cara, o filho que ele teve com Betseba, depois perdendo Amnon, depois perdendo o próprio Absalão. O livro inteiro foi gasto nessa situação. Agora, os últimos capítulos desse livro mudam um pouco, porque até então a história estava sendo contada em ordem. A partir do capítulo 21, a preocupação agora não é mais cronológica. Então não são eventos que continuaram, que aconteceram depois da morte e da morte de Absalão e da restauração do reino. Os capítulos de 21 até o final não são essa continuação. Na verdade, são eventos que nós nem sabemos em que momento aconteceram direito, mas que estão organizados no final do livro para mostrar como o Senhor foi gracioso com Israel. O texto do capítulo 21 até o final, ele tem uma estrutura que para nós que somos ocidentais é difícil compreender, chamada quiasmo. O quiasmo é uma estrutura que é usada na poesia, mas também é usada em narrativas e prosas, como é o caso aqui. Basicamente, são assuntos que se repetem, mas não se repete de forma continuada, se repete de forma diferente. Então, o primeiro assunto se torna o último assunto, o segundo assunto se torna o terceiro assunto, e temos um assunto no meio. Isso é um quiasmo. Então, se você prestar atenção, o capítulo 21 começa com Davi tratando de um pecado que estava trazendo maldição sobre Israel. E como é que termina o livro? De novo, o livro termina com um pecado, no capítulo 24, que estava trazendo maldição sobre Israel. Começa com um pecado de Saul, que estava trazendo maldição. O livro termina com o pecado de Davi, que estava trazendo maldição. O capítulo 21 continua falando das vitórias de Davi, mas não com ênfase em Davi, mostrando que Davi precisou de homens para guerrear. Então, mostrando que ele não reinou sozinho, de que havia necessidade de homens para auxiliá-lo nesse governo final do capítulo 21. E se você for olhar no capítulo 23, você vai ter os valentes de Davi, para novamente mostrar que Davi precisava de pessoas para auxiliá-los. E no meio dessa estrutura, nós temos o capítulo 22 com um salmo e o início do capítulo 23 com uma oração também cantada. Então, você tem nas duas pontas as 2 maldições provocadas por reis, depois você tem a necessidade dos reis de auxílio para governar, e no meio você tem louvor ao Senhor. É assim que termina o livro de 2 Samuel. Mas os assuntos, mesmo sendo iguais, eles não se repetem, eles têm uma característica diferenciada. Em especial, nós vamos ver hoje esse primeiro momento onde Davi precisa resolver um problema em Israel. E ao mesmo tempo que ele está resolvendo um problema de maldição sobre Israel, tanto o problema como a solução dele aponta muito para a minha e para a sua salvação, justamente para que a gente consiga ver o tamanho, a gravidade do nosso pecado, e também como Deus resolve o nosso problema e meu ex-pecado. O texto começa no versículo 1 falando de uma seca. É interessante porque quando você chegar lá no final, no capítulo de número 24, tem uma seca de novo.
não mais por causa de Saul, mas agora por causa de Davi. A questão toda é que se passaram 3 anos de seca. A pergunta é, por que se esperou 3 anos de seca? E o texto faz questão de dizer que foram 3 anos consecutivos. A região de Israel é uma região ruim de chuva, é bem verdade. Mas uma das promessas que o Senhor tinha dado, em meio à fidelidade, é que Deus derramaria chuva sobre Israel, para que Israel sempre lembrasse que dependia do Senhor para sobreviver. E entre as maldições que o Senhor tinha prometido, é que em caso de pecado, Deus retiraria a chuva, e Deus daria seca para o povo. E aí passa-se um ano, pode ser que tenha acontecido, não tenha acontecido nada, foi só um ano de seca mesmo. Ainda tem comida para o ano seguinte. Passou o 2º ano de seca, não, é uma coisa ruim, tudo bem, vamos pedir a Deus graça para que Ele ajude. Chegou o 3º ano de seca, eles, opa, tem alguma coisa errada. Se já estamos há 3 anos de seca, tem alguma coisa errada. Interessante que, como nós não sabemos em que momento isso aconteceu do reinado de Davi, isso pode ter sido tanto logo quando ele começou a reinar, como no final. É mais provável que tenha sido mais perto do final. A pergunta é, por que de repente, no meio de um momento em que o texto não dá nenhuma referência que Davi pecou, que Israel estava em pecado, por que tem 3 anos de seca? 3 anos de seca em Israel significava, Deus tem alguma coisa contra Israel. E Davi faz a única coisa que é possível fazer, quando parece que Deus está punindo o seu povo. A pergunta é, vamos consultar ao Senhor, ou vamos ficar aqui esperando mais um 4º ano? Davi resolveu consultar o Senhor, versículo 1. Ele consultou o Senhor para saber o que estava acontecendo. Nós não sabemos quem ele consultou, se o sacerdote ou se um profeta. É muito provável que ele tenha sido um profeta, porque a resposta é muito específica. A resposta do Senhor foi, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Como assim? Saul, meus irmãos, se a gente estiver correto com a datação, já faz pelo menos aí uns 30 anos que ele morreu. É muito tempo. E só agora Deus diz, eu vou mandar 3 anos de seca sobre Israel, porque Saul matou os gibeonitas. Para piorar a situação, não existe nenhum versículo, nem em 1 Samuel, nem em 2 Samuel, dizendo que Saul matou os gibeonitas. É um assunto que ficou escondido. Ninguém sabia que isso tinha acontecido. Ninguém tinha falado absolutamente nada. Mas, na verdade, meus irmãos, o texto nos diz que Saul fez uma coisa que não deveria fazer, matar os gibeonitas. A pergunta agora é, quem eram os gibeonitas e por que Deus está tão preocupado, depois de tanto tempo, em punir Israel por causa do pecado de Saul? Se foi Saul que matou os gibeonitas, por que Deus está punindo Israel como um todo? A resposta está em quem eram os gibeonitas. Os gibeonitas, na verdade, eram amorreus que viviam na terra de Israel, quando Josué estava entrando na terra. Eles armaram uma cilada para Josué. Lá no capítulo de número 9 de Josué, após eles vencerem a cidade de Jericó e depois a cidade de Ai, os gibeonitas viram que a terra tinha sido dada para Israel por Deus, e eles eram os próximos a serem derrotados, eles estavam ali do lado, eles sabiam que iam perder essa guerra. Eles então fizeram uma tramóia, eles pegaram animais, tudo com coisa velha, vestiram roupa velha, e chegaram para Josué e disseram, olha, nós somos um povo de uma terra distante daqui, olha a roupa da gente, quando a gente saiu de lá a roupa era nova, já está tudo a roupa velha, olha os odres de vinho, quando a gente saiu de lá era novo, olha como é que estão caindo os pedaços, tudo está velho aqui, nós somos de muito longe, e nós sabemos que vocês são os herdeiros dessa terra e que Deus de Israel deu para vocês essa terra, o que é que nós queremos? Faz um acordo conosco, faz um pacto conosco, uma aliança de que vocês não vão nos destruir, nós queremos ser os aliados de vocês. E Josué não consultou ao Senhor, nem os homens de Israel, os anciãos, não consultaram ao Senhor, caíram na conversa dos gibeonitas e prometeram para os gibeonitas de que eles seriam poupados e de que a partir daquele instante eles estariam sob a guarda de Israel, porque eles são de longe mesmo, né? E só que logo em seguida Josué descobriu que eles não eram de longe coisíssima nenhuma, que eles eram os vizinhos,
e que tinham enganado Josué. Só que Josué e todo Israel, os anciãos, já tinham dado a sua palavra. Eles já tinham dito que eles seriam guardados agora. E agora o que é que faz com esse povo? Porque esse povo não pode mais ser expulso da terra, porque havia um juramento feito perante o Senhor de que Israel cuidaria dos gibeonitas. Inclusive, mais tarde, quando os gibeonitas estiverem em apuro, Israel vai ser obrigado a se levantar em guerra para proteger os gibeonitas, para cumprir a sua promessa. Deus, então, abraçou os gibeonitas para que eles continuassem vivendo dentro da terra. Todos os outros povos tinham que ser expulsos, mas os gibeonitas não, porque Israel fez um juramento, Israel fez uma aliança. Josué então resolveu que se eles não podem ser expulsos, eles vão ser escravos. E não teve problema nenhum, eles aceitaram. Eles foram mandados para uma região onde haveria adoração, e eles foram escalados como rachadores de lenha. Então todos os gibeonitas já sabiam que iria viver a vida inteira em função do templo. Eles iriam trabalhar para a produção de lenha para o altar. Então, em outras palavras, eles iriam permanecer dentro de Israel, mas como um presente para Deus. Eles eram um presente para Deus, do povo da terra, para adoração, por causa dessa aliança. Tudo que Deus está fazendo aqui é se levantando, porque uma aliança foi quebrada. Uma promessa foi desfeita. Houve uma quebra de uma aliança por parte de Saul. E o Senhor diz que, por conta disso, Deus está mandando 3 anos de seca, mesmo quase 30 anos depois da morte de Saul, para lembrar a Israel que eles tinham uma promessa feita aos gibeonitas, mas que Saul tinha quebrado. Saul era uma figura estranha. No versículo de número 2, nos diz que esses gibeonitas, eles eram o resto dos amorreus, eles não eram filhos de Israel, mas que os filhos de Israel tinham jurado poupá-los. Aí o texto diz: porém Saul procurou destruí-los. Essa é a primeira informação que nós temos desse caso. Ninguém nunca soube disso. Nós não sabemos nem sequer em que momento Saul tentou fazer isso. Alguns dizem que Saul tentou fazer isso quando ele estava destruindo os inimigos, no caso, destruindo os feiticeiros, e ele teve aquela empreitada e ele começou a destruir os gibeonitas também. Há quem diga que ele tenha tentado destruir os gibeonitas quando ele matou aqueles sacerdotes, lembram? E como os gibeonitas trabalhavam com os sacerdotes, ele pode ter tentado matá-los também. Mas Saul é estranho, porque enquanto Deus manda matar uns, ele não mata, Deus não manda matar os outros, ele quer matar. E o texto diz que ele tinha zelo por Israel e por Judá. Veja, o zelo era invertido. O zelo de Saul fez com que ele cometesse um pecado, quebrasse uma aliança. A quebra da aliança trouxe maldição sobre Israel. Ao quebrar a aliança, meus irmãos, eles pecaram contra o Senhor. E no final das contas, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9 diz que o pecado dos pais seria punido nos filhos. E eu acho interessante porque não importa quanto tempo passe, Deus não esquece. Deus não esquece. Não importa quanto tempo passe, porque o tempo não produz perdão. E como Saul pecou, os filhos de Israel iriam ser punidos por causa de um pecado de Saul. Por quê? Porque ele quebrou um juramento. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 17, o Senhor falando sobre juramento, no versículo de número 18, ele nos diz: pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Ele diz: esse juramento, essa aliança não pode ser quebrada. Deus foi chamado como testemunha nessa aliança. Quebrar uma aliança é ser punido de forma severa. Esse presente do Senhor estava sendo destruído porque Saul resolveu quebrar uma aliança. Meus irmãos, eu e você quebramos também uma aliança. Não você pessoalmente, mas o seu pai quebrou, lá no jardim do Éden. Adão tinha uma aliança com o Senhor, uma aliança de obediência. Ele deveria andar conforme as regras. Ele só tinha um mandamento: pode comer de tudo, não coma
desta árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele quebrou a aliança com o Senhor. E que uma vez que ele quebrou a aliança, uma vez ele cometendo o pecado, todos nós que somos herdeiros dele, pecamos junto com ele também. Do mesmo jeito que Saul comete o pecado e Israel paga, nós também, porque ele era nosso representante. E o pecado entrou por meio de um homem e agora a culpa é nossa. Isso é representatividade. Nós também somos culpados. Nós também quebramos a aliança. Uma aliança quebrada em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, meus irmãos, há uma necessidade de uma compensação. Nós vamos ver agora que existe uma compensação requerida. Versículo número 3. Davi chega para os gibeonitas e faz uma pergunta bem simples: o que é que vocês querem que a gente faça? Ele encontra esses homens, mas eu acho interessante uma coisa: eles nunca reclamaram. Eles estão aí esse tempo todinho e eles nunca vieram reclamar de Saul ter matado eles. Eles não reclamaram, eles ficaram calados o tempo inteiro. Eles não reclamaram de um massacre, eles ficaram quietos. Finalmente Davi tenta resolver o problema, e a pergunta para eles é: o que vocês querem que a gente faça agora? Porque no final das contas a maldição está sobre Israel, porque foi Israel que quebrou a aliança com os gibeonitas. O que vocês querem que a gente faça? O que Davi está querendo? Que eles exijam alguma coisa, e aí Israel seja abençoado. Versículo número 3. Que resgate vos darei? Davi quer pagar alguma coisa para compensar o massacre. É isso que ele quer. Como é que eu posso compensar esse massacre de forma que vocês possam abençoar a herança do Senhor, possam abençoar os filhos de Israel? É interessante esse conceito, porque Deus usou esse mesmo conceito para Jó. Quando os amigos de Jó falaram mal de Jó e machucaram a Jó, o Senhor só os abençoou depois que Jó orou por ele, porque Jó era o ofendido. E Davi procura justamente os gibeonitas para dizer: vocês precisam dizer o que é que a gente precisa fazer agora, para que vocês abençoem Israel, porque vocês são a causa da nossa maldição. O que é que vocês querem que a gente faça? E a resposta deles é interessante, versículo número 4 e em diante, diz assim: então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Ele diz: não adianta achar que você vai nos dar dinheiro e a gente vai deixar isso como resolvido. Nosso problema com Saul não foi roubo, Saul não nos roubou, não é por prata ou ouro que isso vai se resolver. Então nós tivemos um problema que foi um massacre, nós não tivemos um problema que foi um roubo. Então prata e ouro não serve para pagar este resgate, não serve para pagar esse resgate. Além disso, a pergunta agora é: então vamos matar muita gente? Eles: não, nem tão pouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Ou seja, nós não queremos produzir um massacre em nome de um massacre. Eles podiam simplesmente ter dito: eu quero que se morra uma tribo inteira, e teria morrido uma tribo inteira, porque era a única maneira da ira do Senhor ser retirada, da maldição do Senhor ser retirada. Eles: não, a gente não quer que seja assim, desse jeito tão grande. Mas eles tinham razão, porque em Êxodo capítulo 21, versículo 29, vai falar sobre olho por olho e dente por dente. Inclusive, quando um escravo era machucado, era assim que se pagava também. Então eles dizem: não, nós não queremos um massacre assim não. Mas não pode ficar o dito pelo não dito, não pode ficar, as coisas não podem ficar assim. Há necessidade de uma compensação. O texto nos diz então, versículo número 5, ele diz: nosso problema é com Saul, foi ele que pecou. Quanto ao homem, olha, eles usam 4 palavras. Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, aliás, 3 palavras: nos destruiu, que procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. 3 palavras para dizer: ele queria acabar com a nossa raça. Quanto ao homem que tentou fazer isso, no caso Saul, o que é que você faz? Versículo 6: de seus filhos nos dei 7 homens.
eles dizem: não precisa matar muita gente de Israel. Ao invés de matar muita gente de Israel, dá-nos 7 homens. 7 porque vai ser uma representação total, completa, de tudo o que a gente precisa. E é da casa pecadora que a gente precisa. A gente precisa da casa de Saul, alguém para representar aqui. O resgate só pode ser pago por alguém que seja da casa de Saul. Não precisamos de muita gente. 7 já será a representação final e necessária. E o que é que nós queremos fazer? Nós iremos pegar esses 7 e os enforcaremos ao Senhor em Gibeá. O enforcamento é um problema aqui, porque às vezes o texto traz a ideia de enforcamento ou de empalamento. Querendo ou não, eles seriam pendurados no madeiro. A questão de ser pendurado no madeiro é um problema, porque as Escrituras nos diz que maldito aquele que for pendurado num madeiro. E era isso que eles queriam, que esses homens se tornassem maldição pelo pecado do seu pai, para que a bênção do Senhor viesse sobre Israel. Eles dizem: nós os enforcaremos ao Senhor. Vejam, não é uma vingança pessoal, nós estaremos satisfeitos. Eles: não, nós nunca pedimos nada, nós nunca estivemos aqui requerendo de vocês alguma compensação, mas o Senhor é que está querendo. E como o Senhor está querendo, o que a Escritura nos diz? Êxodo 21, sangue por sangue, olho por olho. Se houve um massacre, tem que ser por sangue também. Eles devem ser mortos, pendurados num madeiro. Em que lugar? O texto diz assim: nós vamos fazer isso em Gibeá de Saul, na terra dele, no lugar dele. Gibeá de Saul é o monte de Saul, lá no monte de Saul, o eleito de Deus. Lá nós vamos pendurar no monte, no madeiro, os homens que representarão o pecado de Israel contra nós. E então o texto nos diz que Davi concordou, versículo 6. E então diz: eu os darei. Queridos, tanto tempo depois, o Senhor requer agora um sacrifício. E não é um sacrifício qualquer. Eles não estão produzindo vingança, eles estão finalmente produzindo justiça. Havia a necessidade. Da mesma forma, meus irmãos, o pecado entrou no mundo por meio de um homem, mas era necessário que também um homem fosse colocado como nosso representante para pagar por esse pecado. O que é que esses filhos de Saul fizeram? Eles não fizeram nada, eles são completamente inocentes. Mas Deus não pode perdoar pecados simplesmente olhando para a nossa cara. Ele precisava de alguém representante, justamente para ser também pendurado no madeiro, se fazendo maldição para que aquela aliança quebrada fosse restaurada. E foi isso que Davi fez. Davi só poupou um no versículo 7. O texto diz que ele poupou Mefibosete, filho de Jonatas. Motivo pelo qual Davi poupou, porque Davi gostava de Mefibosete? Não. O texto diz que por causa do juramento. Davi não ia quebrar um juramento para pagar um juramento quebrado. Ele não podia fazer isso, porque ele ia cometer um pecado também igualzinho. Então, ele tinha feito um juramento a Mefibosete. De novo, a Mefibosete escapou fedendo. De novo. Ele é um sortudo. Não podemos negar. Por causa do juramento feito a Jonatas, Mefibosete foi poupado. Mas o versículo de número 8 em diante, meus irmãos, nos mostra um sacrifício necessário. Justiça precisava ser feita. Precisa-se de 7 homens da casa de Saul. Onde a gente arranja esses 7 homens? Primeiro texto diz assim: porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Essa mulher, meus irmãos, era uma concubina de Saul. Lá no capítulo 3, a partir do versículo 7, vocês vão lembrar que houve uma confusão com Abner, porque Abner tinha sido acusado de se deitar com Rispa,
que tinha sido concubina de Saul, e deu aquela confusão todinha lá, lembram? Foi com Rispa que aconteceu aquela confusão lá. Ela tinha 2 filhos com Saul, 2 filhos, o texto inclusive dá o nome deles, e nesse dia os 2 filhos dela foram escalados para ser os representantes da casa de Saul para morrer. Mas Saul não tem mais filhos. O que é que vai se fazer agora? Se pegou 5 netos dele. Foram então para a casa de Merabe. Merabe, algumas versões trazem Mical, mas não foi Mical, porque Mical era esposa de Davi, e o texto diz que porque ela zombou de Davi, quando Davi estava conduzindo a arca, Deus a tornou estéril, então ela não teve filho. Quem caiu foi a Merabe, que era a filha mais velha de Saul, e tinha sido prometida a Davi, quando Davi venceu o gigante. Era Merabe, mas Saul deu essa filha para outro homem, deu para Adriel, filho de Bezilai, o Meolatita. Foi isso que Saul fez, deu a filha dele para esse outro homem. Ela teve 5 filhos com ele, eram netos de Saul. Esses 5 homens foram escalados para morrer agora também. De repente, 2 filhos de Saul que restavam e 5 netos, todos mortos de uma vez. E o texto nos diz, versículo número 9, que Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte. Como tinha dito lá atrás, eles foram enforcados no monte, perante o Senhor, na presença do Senhor. Eles foram mortos no monte, como maldição. E isso aqui é terrível, porque o texto bíblico nos diz que nenhuma pessoa pendurada no madeiro como maldição deveria ser deixada lá para passar a noite. Assim que ela morresse, ela tinha que ser retirada de lá. Fizeram isso com Jesus, mas eles não vão fazer isso aqui com esses homens, porque o problema é seca. Eles precisam ter certeza que a coisa funcionou. E o texto nos diz que esses homens foram pendurados lá. Caíram os 7 juntamente, foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa de cevada. Isso é o mês de abril. Eles foram mortos e deixados lá, até que caísse chuva novamente, até que Deus mostrasse que aceitou a punição que eles receberam. Meus irmãos, da mesma maneira, em cima de um monte, pendurado no madeiro, Cristo, que não tinha nada a ver com a nossa história, completamente inocente, se fez homem da minha casa, da sua casa, para que pudesse morrer, para que nós fôssemos perdoados. Da mesma forma, houve a necessidade que um inocente, que não tinha nada a ver com a coisa, fosse humilhado e exposto ao sofrimento e à morte no monte, para que eu e você fôssemos perdoados. É de cortar o coração, versículo número 10, ao ver a dor dessa mãe, Rispa. Eles foram pendurados no mês de abril, e Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha. O que ela fez foi colocar um pano, provavelmente para cobri-la um pouco. Essa mulher, ela não está revoltada. Os filhos dela não foram mortos porque eram maus. Os filhos dela não foram mortos porque eram assassinos, porque eram ladrões, porque eram desobedientes aos pais, porque eram rebeldes. Os filhos delas eram filhos bons. Ela perdeu 2 filhos nesse dia, mas ela não está revoltada. Ela não chega lá xingando Davi, xingando os gibeonitas, praguejando contra o Senhor, tentando tirar os filhos do lugar onde eles tinham sido pendurados. Ela sabia que era necessário aquilo para que a maldição do Senhor saísse de cima de Israel. O que é que ela não pode fazer? Ela não pode abandonar filhos bons. Ela coloca um pano em cima da pedra, em cima desse monte. E o texto nos diz que desde o princípio da ceifa, como diz no versículo número 9, no início do mês de abril, metade do mês de abril, não é que na ceifa que eles estavam colhendo porque estava na seca, lembra? Era só a época, não tinha nem comida não para colher não. E o texto diz que ela ficou lá, até que sobre eles caiu água do céu. Ela ficou lá, até que chovesse de novo.
até que tivéssemos a prova de que Deus perdoou o pecado de Saul e que finalmente a bênção do Senhor estava sendo derramada. Se as contas estiverem certas, as chuvas não iriam cair antes do mês de outubro. Essa mulher, então, se ela ficou até o período de chuvas, ela ficou entre o mês de abril até o mês de outubro, sentada numa pedra, coberta por um pano. E o que é que ela estava fazendo lá? Olhando os 2 filhos pendurados no madeiro. Qual era o trabalho dela? O texto nos diz que durante o dia ela não deixava que aves de rapina pousassem sobre os corpos para comê-los. E durante a noite ela expulsava os bichos que tentavam tirar os corpos para comer também. Ela passou meses lá, espantando os animais, mas não tirou nenhum dos filhos do madeiro. Eles precisavam ficar lá, até que Deus mostrasse que perdoou. Essa história chegou até Davi. E quando chegou até Davi, disseram: olha, Rispa, filha de Aiá, está lá ainda. Só que choveu. E se choveu, significa que o Senhor aceitou a punição. Se choveu, significa que o Senhor já perdoou Israel, que a justiça foi feita, que não existe mais nenhum problema e que eles não precisam continuar pendurados lá. Eles iriam ficar pendurados pelo tempo que fosse necessário para provar que Deus aceitou a justiça que foi praticada. Agora não faz mais sentido. Ela já faz 6 meses que isso aconteceu. Davi então organiza tudo no versículo número 12. E qual é a providência que ele vai fazer? Ele vai responder à dor de uma mãe agora. E como é que se responde à dor de uma mãe que está há 6 meses vendo os filhos apodrecendo em cima de um madeiro? Ele diz, versículo número 12, que ele tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, dos filhos dos moradores de Jabes de Gileade. Quando Jonatas e Saul foram mortos, os filisteus penduraram o corpo deles em Bet-seã, para como exposição. Eles foram lá de noite escondidos, roubaram os corpos, levaram para Jabes de Gileade e enterraram lá. Deram um enterro digno para Saul e para Jonatas, mas não era lá que eles deveriam ser enterrados, porque não era lá que estava o túmulo dos pais deles. Davi então resolve organizar tudo de uma vez e dar um enterro digno a todo mundo que precisa. Veja, Saul foi o responsável pelo pecado, mas estava enterrado no lugar errado. Davi então vai buscar os ossos de Saul, os ossos de Jabes de Gileade, mas também ele pegou, junto com os ossos de Saul e de Jabes de Gileade, os ossos dos enforcados, e eles são enterrados junto com o rei. Eles são levados para a região de Benjamim, no versículo número 14, em Zela, e foram sepultados no túmulo do pai de Saul, no túmulo de Quis. Agora só os ossos, mas os ossos foram transportados. Finalmente nós temos uma conclusão, um sepultamento digno para Saul, o rei pecador, que foi perdoado agora, para Jonatas, o seu filho, e para aqueles que morreram no lugar de Saul, receberam um sepultamento digno. Em Atos, capítulo de número 13, no capítulo número 13, versículo 29, eu acho interessante como diz aqui. Isso aqui é um testemunho de Paulo, e Paulo faz assim: e depois de cumprirem tudo a respeito dele, que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Cristo também, meus irmãos, foi pendurado no madeiro. Ele também viu a ira de Deus ser derramada sobre ele. Ele também ouviu de Deus a punição. Ele disse: está consumado. Choveu naquele dia da graça do Senhor. Ele também foi retirado do madeiro e também foi sepultado. Mas ao contrário de Saul e dos enforcados, ele ressuscitou ao 3º dia, para mostrar que a graça do Senhor tinha sido derramada, que a chuva da graça do Senhor era sobre nós, que finalmente o nosso pecado
que nós devíamos por causa de Adão foi perdoado. E o texto termina no versículo 14 dizendo: depois disso, Deus se tornou favorável, gracioso para com a terra. A graça do Senhor estava sobre a terra, porque a sua justiça foi satisfeita. Tudo está resolvido agora. Cristo também foi pendurado no madeiro, também foi sepultado como um rei, mas ele ressuscitou poderosamente para que a graça estivesse sobre as nossas cabeças hoje. Só olhando, meus irmãos, a dureza, a crueldade, a dor que esse texto nos mostra, é que nós conseguimos conceber o tamanho do nosso pecado. Somente quando nós contemplamos, meus irmãos, o tamanho desse problema, nós vemos que a grande questão é que houve uma aliança quebrada e que essa aliança não vai ficar impune. Que não interessa quantos milênios tenham passado entre o que Adão fez e hoje, Deus continua se lembrando, Ele não vai esquecer o que foi feito lá. A aliança quebrada continua sendo necessária de uma punição, há uma necessidade de uma compensação, e a compensação não é por prata ou ouro. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, o texto nos diz que não foi por ouro nem por prata que fomos resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula e sem ruga. Foi o sangue de Jesus Cristo. Era necessário que morresse alguém nos representando, era necessário que houvesse uma compensação, porque Deus precisava exercer justiça, e Ele exercerá justiça sobre os filhos da desobediência. Mas nós temos representantes, que Cristo se fez no madeiro maldição por nós. No monte também, no Monte da Caveira, Ele também foi colocado como maldição, pendurado lá, para que a ira de Deus caísse sobre eles, a justiça de Deus caísse sobre Ele, mas caísse graça sobre a nossa cabeça, porque no dia em que o sangue de Cristo foi vingado, a graça de Cristo foi colocada sobre nós. Naquele dia nós fomos perdoados. Não foi barato não, não foi barato não. A dor de ver a sua morte é terrível, mas vamos ver também de que Deus o honrou, porque ele se humilhou, mas foi exaltado, sepultado como rei, da mesma forma como esses homens, mas que ressurgiu para nos dar esperança. Com isso conseguimos compreender, meus irmãos, que o nosso pecado não é uma coisa simples. Nós herdamos de Adão uma condenação brutal, que houve a necessidade de Cristo morrer para que fosse punido esse nosso pecado. Essa era a nossa condição. Mas nós vemos o tamanho da graça, porque se uma mãe fica 6 meses olhando um filho apodrecer, o que foi nos olhos do pai a ver o seu filho sendo punido em sua ira? Como foi que isso aconteceu? É por isso que os anjos ficam impressionados com a salvação, porque foi graça demais. E por causa de Cristo, morto, sepultado e ressurreto, que a graça do Senhor voltou sobre nós e Deus se tornou favorável a todos nós. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós vemos como é maligno o pecado, como nós merecíamos punição, como foi terrível ver um inocente pagando em nosso lugar, mas como é gracioso saber que a graça do Senhor está sobre nós, porque Cristo pagou, e nós somos perdoados, e o Senhor derrama chuvas de graça sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar, meu Deus, da feiura do pecado, da gravidade e das consequências dele, de que a quebra da aliança não se esvai com o tempo, ela permanece. Obrigado por nos lembrar, meu Deus, de que nós deveríamos ser punidos. Mas obrigado por nos lembrar também de que o Senhor foi tão gracioso conosco, que não foi mediante a morte de toda a humanidade, não foi mediante pagamento de ouro e prata, mas o Senhor escolheu um campeão, Cristo Jesus, para morrer na cruz do Calvário por nós. Morte dolorosa, humilhante, se fez maldição por nós, pendurado no madeiro, em cima de um monte, para que eu e meus irmãos não fôssemos punidos
por aquilo que nós merecíamos. Um justo morrendo pelos injustos, Senhor. Nós somos eternamente gratos por isso. Te louvamos e bendizemos pela salvação adquirida na cruz do Calvário. Te louvamos, meu Deus, porque reconhecemos que não somos merecedores, mas que o Senhor foi muito bom, muito bondoso, muito gracioso para conosco. Obrigado, meu Deus, por ter colocado Cristo em honra em seu sepultamento, mas principalmente pela ressurreição dele no terceiro dia, nos dando esperança eterna, agora não mais como malditos condenados, mas como filhos amados, o Senhor nos acolhe. Graças te rendemos por isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém.